si, conta detalhes da história e depois devolve a narrativa de volta para o texto e assim eles vão alternando até o fim da obra. E isso que causou confusão, as pessoas não sabem como descrever porque ele é um pouco romance gráfico, um pouco romance, e aí fica nesse dilema de como chamar o livro. Bom, eu queria perguntar primeiro, você gostou do resultado? Porque eu sei que o Dutti escreveu a partir de roteiros que você fez, né? É, Desenhou a partir de roteiros que você fez. bem, o livro, ele é quase como um filme, assim, ele só existe porque ele sofreu um processo de montagem, assim, o processo de montagem característico do cinema, né? Onde você filma tudo, aí você leva para uma ilha de edição, filma todas as cenas separadamente, daí leva para a ilha de edição e lá edita e coloca na ordem correta, cortando coisas desnecessárias, acrescentando outras e tal. E o livro, bem, na realidade todo livro é um pouco feito assim, mas esse é mais claramente feito assim. Ele foi feito, o processo de justaposição foi fundamental para a finalização do livro. E as imagens, as sequências, as narrativas em imagens feitas pelo Dutti, eu tive total controle, assim, eu obviamente fiquei satisfeito, mas porque a gente usou o processo dos quadrinhos para fazer, ou seja, eu mandei um roteiro, ele desenhou a lápis, daí ele me devolvia o desenho, eu corrigia ou aprovava, aí ele finalizava isso, né? E assim por diante. Então, houve um controle muito rigoroso. Agora, se você me pergunta se eu fiquei satisfeito com o livro, não fiquei, mas eu nunca fico com livro nenhum. Acho que, na verdade, você escrever um livro de ficção mais longa, assim, que não seja um conto, em geral, o sentimento que te move no final, assim, é um sentimento de fracasso, assim, porque você é vencido pelo cansaço, né? Você abandona o livro quando você já não consegue mais ver os defeitos e as qualidades dele. E eu acho que o grande problema da escrita de romance é justamente isso. É, Você é obrigado a ler aquilo dezenas, centenas de vezes e, e o texto ele acaba adquirindo um grau de opacidade. Você não consegue mais ler verdadeiramente aquele texto. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nas grandes editoras, assim, o trabalho de edição dos livros de romance, em geral, eles sofrem 3 processos de revisão. E raramente é o mesmo revisor que revisa o livro. Em geral, são 3 revisores diferentes, porque depois que você leu uma vez aquilo, você não consegue mais enxergar os defeitos daquilo. E eu acho que o autor de ficção longa, ele também é um pouco assim. É um processo muito a frio, sabe? É, e muito esgotante. Então eu sempre saio com a sensação de derrota, assim, de ter jogado a toalha e acho, é claro, todos os livros foram publicados porque eu dei o meu sinal de imprima-se. Eu estava satisfeito, acho que valia a pena compartilhar aquilo com quem queira ler, né? Mas isso sempre me acompanha, essa sensação, assim. Acho que ela é meio inevitável. O teu blog, você nele, mas isso já tem algum tempo, né? Quando você escreve a apresentação, a tua mini biografia, você comenta que você é um sujeito que mantém um blog que não sabe escrever posts, né? O que está lutando contra a ideia de escrever posts. Isso mudou nos últimos anos com o exercício ou não? Bem, eu tive um primeiro blog, o Hotel Hell, que é onde eu publicava mais textos de ficção, que era um blog que eu comecei em 2002. E acho que os textos que foram publicados no Hotel Hell, eles acabaram resultando... Talvez o Hotel Hell, o livro, que foi publicado pela Livros do Mal, a editora gaúcha, em 2003, talvez tenha sido um dos primeiros livros a reunir textos de ficção que tenham saído num blog no Brasil. Acho que foi o meu livro e um livro da Clara Verbuck na época. Então eu fiquei uns anos sem blog. Quando eu criei esse novo, que é o Sorte e Azar S.A., eu estava meio que tentando reanimar em mim a vontade de criar, de escrever posts. É meio que também uma coisa paródica de um livro de um autor por quem eu me apaixonei nos últimos anos, que é um uruguaio chamado Mário Levreiro, e ele tem um livro
que tem um pouco isso. Ele se inscreve numa escola de caligrafia para aprender novamente a escrever, a desenvolver a caligrafia, a fim de melhorar o seu caráter, sabe? Ele tem a expectativa de que, tendo uma letra bonita, isso vai interferir na melhoria do próprio caráter. Assim. Então, aquele texto do Sorte Azar S.A. é um pouco uma paródia disso, dessa intenção. Obrigado, João. Obrigado a vocês por terem vindo também. Obrigado a todos.